Olá, esta é a terceira aula da série sobre relações com Laravel Eloquent. Recomendo que você assista a primeira e a segunda aula se você ainda não assistiu para ter uma melhor base para esta aula. Nessa aula falarei sobre o terceiro tipo de relação do Laravel Eloquent, que é a relação de muitos para muitos, a relação um pouco mais avançada em relação às outras duas que ensinei nas aulas passadas. Vou dar continuidade à aplicação que comecei a desenvolver no início dessa série e vamos lá. Estou aqui com o modelo de banco de dados aberto e vamos imaginar o seguinte, que na nossa aplicação escolar nós temos os professores e esses professores podem ensinar matérias. Por exemplo, um professor ele pode ensinar português e redação, um professor ele pode ensinar matemática e geometria, ou só matemática, só geometria, enfim. E cada matéria dessa pode ser ensinada por vários professores. Por exemplo, matemática pode ser ensinada por 2 ou 3 professores. Então, o que acontece? Temos aí muitas matérias e muitos professores. Isso caracteriza uma relação de muitos para muitos. Vamos desenhar aqui no modelo. Eu vou aqui criar uma tabela para as minhas matérias, que eu vou chamar de subjects. Vou adicionar o ID, chave primária, e vou adicionar também um campo para o nome da matéria. Varchar, tamanho 255. E acho que só. Não é necessário mais que isso para identificar uma matéria. E para relacionar esses muitos professores com essas muitas matérias, eu preciso de uma tabela pivô que vai se chamar Subject Teacher, que vai conter os campos Subject ID, que vai possuir chave primária e chave estrangeira, para a tabela Subjects, referenciando o campo ID, e o campo Teacher ID, também chave primária, referenciando a tabela Teachers, referenciando o campo User ID. Essa é a técnica que a gente usa no banco de dados para relacionar muitos models a muitos models. Essa é a diferença aí no banco de dados em relação aos outros tipos de relações. Feito isso no banco de dados, agora vamos ver como fazemos isso no Laravel. Eu vou abrir aqui a minha tabela de subjects. Vou abrir aqui minha Migrated Subjects Table, que eu já deixei preparada antes do início dessa série. Já tenho aqui meu ID, não vou precisar de timestamps. Eu vou adicionar aqui um campo a partir do table string name, para termos o nome da nossa subject, da nossa matéria. E eu vou abrir aqui também, que eu já deixei criado, o meu subject teacher, que também já deixei criado antes do início dessa série. Eu não vou precisar do campo ID, não vou precisar agora dos timestamps. Eu vou apagar tudo aqui e eu vou criar a partir do table integer o subject ID sem sinal e também o meu teacher ID.
Esses dois campos eles vão ser uma chave primária composta subject ID e teacher ID, e também vão ser chaves primárias table foreign subject ID referencia o campo ID na tabela subjects. E vamos pensar o seguinte: caso o registro na tabela subjects seja atualizado, o ID também será atualizado. Então, ao ser atualizado, ele será atualizado em cascata. E caso o subject seja excluído, o que é que deve acontecer? Se o subject for excluído, esse registro aqui ele também deve ser excluído, porque o professor ele não vai ficar com uma matéria, com registro na matéria que não existe. Então ele tem que ser excluído também em cascata. Agora, fazer a mesma coisa com o teacher ID. Chave estrangeira teacher ID referencia o campo user ID, lembrando que a chave primária da minha tabela teachers é user ID. Na tabela teachers, ao ser atualizado o registro na tabela, caso seja atualizado, né, o ID do teacher, também vai ser atualizado aqui no subject teacher cascata. E caso o professor seja excluído, também será excluído para não ficar lá um registro que não existe, uma referência que não existe. Então já temos aqui a minha subjects configurada e também a minha tabela pivô criada também. Agora eu vou trabalhar com os meus models. Eu ainda não tenho um model de subject, mas eu já tenho o do professor. Então eu vou criar aqui a partir do PHP Artisan, make model. Dentro da pasta models, eu vou criar o subject. Ok, já criei aqui, agora eu vou abrir o subject. Lá em cima. Ok. Vou dizer aqui ao Laravel que esse model não tem timestamps, antes que eu me esqueça. E eu acho que só. Vamos ver. Ele só tem. O ID dele é normal, a chave primária dele é normal, então essa configuração por enquanto. Agora, como definimos essa relação aí de muitos para muitos? Deixa eu abrir aqui também o meu teachers. Teacher. Pronto. Bom, o que a gente precisa fazer é criar um método. No caso aqui do model subject, eu vou criar um método chamado teachers, pois já que terá muitos professores, e ele retornará a relação belongs to many, que é essa classe aqui, belongs to many. Então, return this belongs to many, muitos o que? Teacher class. Segundo parâmetro será o nome da tabela pivô, que no caso é subject teacher. O terceiro parâmetro é o meu campo, onde ficará o ID do meu model, que no caso é subject ID. E o quarto
será o campo onde fica o ID do meu model relacionado, que é o Teacher ID. Só que, primeira coisa, o Laravel ele tem uma convenção para tabelas pivô, que é a seguinte. Ela pega o nome das duas tabelas no singular, no caso aqui eu tenho as subjects e eu tenho a teachers. Então ele transforma em subject e teacher na ordem alfabética. No caso aqui primeiro o S, depois o T, subject, teacher. Então não é necessário eu ter aqui esse parâmetro. Se você tiver um outro nome é necessário. Outra coisa também, se a minha tabela se chama subjects, então ele convém que o nome do meu campo ele é subject no singular com ID no final, e também não é necessário. E a mesma coisa com teacher. Já que se chama teachers, ele só pega o singular e adiciona ID no final. Então não é necessário nenhum desses três parâmetros aqui. Se você mudar alguma coisa, é necessário adicionar nessa mesma ordem que mostrei. Segundo parâmetro, o nome da tabela pivô. Terceiro parâmetro, o campo ID referente ao model que estamos trabalhando. E o quarto, ao model que estamos relacionando, que é esse daqui. Não precisamos definir nenhum desses parâmetros aqui. E a mesma coisa, antes que eu esqueça, eu vou chamar essas classes aqui. Eloquent Relations belongs to many. E use app models teacher. Ok. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui no meu model teacher. Eu vou criar aqui um método chamado subjects, já que o professor terá muitas matérias, e também retornará o método belongs to many. Return this belongs to many. Many subjects. E a mesma lógica com os outros parâmetros, o nome da tabela pivô, o nome do campo que referencia o ID desse model e quarto, o campo que referencia o ID do model referenciado, que seria esse daqui, que não é necessário nesse caso, pois o Laravel já convém todos esses nomes para a gente. E eu vou chamar aqui também relations belongs to many. E use app models and subject. Ok. Vamos testar tudo agora. Eu vou aqui só para garantir ver se meu banco de dados ele tá zerado. Artisan migrate reset. Fiz o reset aqui. Agora eu vou fazer o migrate normalmente para enviar as meus migrations já com as edições que eu fiz agora. Com meu banco de dados zerado, eu vou entrar aqui no meu Tinker, vou ter que criar meus usuários novamente. Eu vou criar aqui primeiro um user com a ajuda do factory. User create. Ok, criado normalmente. Esse user vai ser um professor. Tudo isso eu já mostrei na primeira aula. Já tenho aqui meu teacher. Ok. Agora eu vou criar um subject para a gente testar. Eu vou chamar de math, que vai ser o subject
de matemática. Será a minha matéria de matemática. Models, subject, create with name. Eu vou criar aqui com o nome matemática mesmo. Não, aceita acento. Vou escrever esse acento então. Claro, mais uma vez, é isso que eu estava tentando lembrar. Eu esqueci de adicionar os campos que podem ser preenchidos. Então aqui protected, fillable, name. Agora sim lembrei. O que eu estava esquecendo. Vamos lá de novo. Vou instanciar novamente meu teacher aqui. Está aqui meu teacher. Agora vou voltar a criar o meu subject, math. Ok, agora criei. Vou criar um outro também chamado... será minha matéria de geometria. Geometry. Geometria. Ok, temos já dois subjects criados. Eu vou criar um outro aqui para, já que eu tenho uma ideia de um teste que a gente pode fazer com ele também. Eu vou criar um não relacionado com exatas, eu vou criar um para uma matéria chamada português mesmo. Não aceita acento. Me desculpem aí os professores de português, mas não aceita acento aqui no Tinker, não sei porquê. Às vezes aceita, às vezes não. Isso é um mistério, né? Pronto, já tenho aqui 3 subjects criados para a gente testar. Agora, como é que se relacionam esses dois models aí? Eu posso fazer tanto a partir do meu professor como a partir dos meus subjects, das minhas matérias. Eu vou criar aqui a partir do professor, que pela estrutura da aplicação faz mais sentido. Então eu vou pegar aqui meu teacher, subjects, e eu tenho dois métodos para isso. Eu tenho o attach, que eu posso adicionar aqui uma lista de IDs. Por exemplo, eu vou adicionar aqui o Geometry ID e o Math ID e o Portuguese ID. Eu acredito que ele funcione também só com o model. Vamos testar, né? Aproveitar esse momento aqui para testar. Com o ID ele é mais prático, né? Dependendo dos casos, mas eu acho que sim, ele também funciona. O que aconteceu aqui?
Ok, com ID mesmo. Sem o ID ele dá uns probleminhas aí. Vamos ver agora o que aconteceu com o meu professor. Vamos ver teacher, subjects. Pronto. Estão todos os subjects aqui. E realmente, infelizmente ele não funciona sem o ID. Tem que ser o númerozinho mesmo. Tenho aqui português, geometria e matemática. Se eu pegar aqui alguma matéria minha, eu vou pegar aqui Math, Teachers, está aqui o meu professor associado, o meu professor que ensina matemática. E qual o outro método também que eu tenho? Eu vou pegar aqui Teacher Subjects. Eu tenho outro método chamado Sync, que ele age de uma forma um pouco diferente em relação ao Attach. Ele vai deixar registrado para esse professor apenas o que estiver nessa lista. Por exemplo, eu vou colocar aqui o 1 e o 2, que é o 1 é o ID para matemática e o 2 para geometria. O que vai acontecer? Ele já tinha lá a matéria matemática e geometria, e como nessa lista não estava português, ele pegou e removeu o português. Então eu vou pegar aqui Teacher, Subjects, Português. Eu não sei se ele atualizou, acho que não. Eu vou fazer assim então. Teacher, Load, Subjects. Pronto, ele atualizou. Ele não tinha atualizado antes, né? Por questão de economia de consultas, mas agora está atualizado. Ele removeu o português. O sincronizar é isso. Ele pega aquela lista e ele adiciona o que não já foi adicionado e remove o que não está na lista e caso esteja já registrado ao usuário. Uma sincronia de fato, né? E se eu quiser remover alguma matéria específica, eu posso escrever aqui detach. Não sei, segundo os T's, eu acabei esquecendo agora. Posso remover aqui, deixa eu remover o 2. Não, é com um T só. Ok, eu removi a matéria de número 2, agora deve ficar só matemática. Teacher, Subjects, não atualizou, eu vou fazer um load aqui. Agora sim, só ficou matemática. Eu tenho esses dois aí para adicionar, né? E eu tenho o detach para remover algum específico. O sync, na verdade, é para adicionar e remover, né? É para sincronizar. Tem algumas diferenças também que eu vou mostrar agora em relação à tabela pivô. Deixa eu abrir aqui a minha tabela pivô, que é Subject, Teacher. Agora imagine o seguinte, vou abrir aqui no modelo mesmo. Você pode adicionar também, você pode adicionar campos customizados também à tabela pivô e você pode acessá-los também. Por exemplo, você pode ter timestamps e campos normais mesmo, de texto, por exemplo. No registro você adiciona normalmente, né? Você adiciona aqui, por exemplo, timestamps ou algum string, um inteiro na tabela, e para acessar você tem que fazer algumas coisas. Se você tem algum campo normal, você tem que acrescentar aqui ao belongs to many, e você tem que adicionar também o método withPivot. E adicionar os campos que você precisa. Por exemplo, eu não sei, qualquer campo você tem que adicionar aí. Se você tem timestamps, você digita with timestamps, ou os dois se for necessário.
E para acessar esses campos customizados, vou abrir aqui novamente o Tinker. Vou distanciar novamente meu teacher. Teacher, subjects, vou adicionar um sync aqui, 1 e 2, agora ele volta a ensinar matemática e geometria, ok, teacher, subjects, ok, vou pegar aqui o primeiro, que é matemática first, ok, math, certo, e eu posso usar aqui, a partir do math, a propriedade pivot, que ele recupera o meu model pivot. Sim, o pivot ele é um model, né? Só que é um model que você meio que não tem controle ainda com o Laravel, né? Você pode fazer algumas gambiarras com ele, mas teoricamente você não tem controle a ele. Então, aqui, por exemplo, se você tem os timestamps, você tem lá o seu created at, você poderia simplesmente digitar aqui pivot created at ou qualquer outra coisa que você tenha adicionado lá. Você tem um controle como um model qualquer, pois ele é um model de fato, né? Agora, se você vai inserir algum registro, por exemplo, vai adicionar uma matéria nova, você vai usar aqui o attach. Se você for adicionar um só, você pode digitar sem lista, né? Sem o array lá. Adicionar aqui um, por exemplo. Mas com a lista já fica mais padronizado, né? Se você for adicionar alguma informação aqui específica para um pivot, por exemplo, sei lá, vou adicionar um campo qualquer aqui, nome. Então eu tenho aí o meu math ID e ele será o ID ele será uma chave, ele funcionará como uma chave e os parâmetros você adicionará com uma outra lista, por exemplo, name, ele terá um nome qualquer. Então você vai estar adicionando esses campos aqui à tabela pivô. Se você tem lá no seu pivô um campo name, ele vai estar sendo aqui registrado name. Se você tem timestamps, ele já é configurado automaticamente. E basicamente é isso aí. Essa relação aqui ela é um pouco mais complicada em relação às outras, mas também não é tão complicada assim. Você consegue desenvolver ela facilmente, né? Tem algumas limitações, por exemplo, você não consegue adicionar um campo customizado de data no pivô, na tabela pivô, sem adicionar algumas coisas extras, né? Que não está documentada no Laravel, né? Você, pelo menos assim, para recuperar um campo de data como instância da classe Carbon. Você não consegue fazer isso, né? Você teria que usar uns outros métodos aí que não convém a essa hora. Mas ele essa relação é uma relação bastante poderosa, assim, que permite você fazer muitas coisas com ela. E basicamente é isso. Essa aula é sobre isso e
Acredito que ela agora conclua essa série de relações com Laravel de uma forma um pouco diferente. Se você ficou com alguma dúvida, é normal, já que essa aula tem um pouco mais de conteúdo em relação às outras e cada caso é um caso, né? Fica difícil mostrar num exemplo só como cada caso funciona, né, como agora no final os pivôs, eu não tinha um exemplo aqui para mostrar, tive que mostrar sem exemplo, mas espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida você pode deixar nos comentários e dependendo da dúvida eu posso gravar uma outra aula explicando mais sobre essa relação, né? Espero que você tenha gostado e até a próxima.